Mais uma vez, bom dia. Agora agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui. Cumprimento a todos da mesa na pessoa do Carlos Gouveia. E aí eu vim falar um pouquinho sobre o DGIDS e a Conitec. Então, eu sou farmacêutico, como o Dr. Carlos falou, eu estou há 4 meses à frente dos trabalhos do DGIDS, que atua como Secretaria Executiva da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde. E, para iniciar, passar um vídeo que é um resumo das nossas atividades. No Brasil, para que um novo medicamento, procedimento, equipamento ou produto seja incorporado ao SUS, é necessário que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, Conitec, faça uma avaliação para saber se tecnologia é tão boa ou melhor do que as já utilizadas atualmente. A avaliação da Conitec, que deve ser feita em 180 dias, considera todos os estudos científicos relevantes sobre a nova tecnologia, bem como os benefícios para os pacientes e os custos envolvidos. A comissão é formada por uma secretaria executiva e um plenário. A secretaria executiva é composta por um departamento do Ministério da Saúde, que dá suporte técnico para o plenário avaliar as tecnologias. Profissionais de diversas instituições compõem o plenário da Conitec. São elas: Secretarias do Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Agência Nacional de Saúde Suplementar, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Secretários da Saúde, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Conselho Federal de Medicina. O plenário avalia os estudos científicos e econômicos sobre a nova tecnologia e solicita que um relatório técnico seja disponibilizado em consulta pública para que a sociedade possa opinar. Após analisar as contribuições recebidas durante os 20 dias de consulta pública, o plenário vota e emite uma recomendação final, que pode ser favorável ou contrária à inclusão da nova tecnologia no Sistema Único de Saúde. Por vezes, a Conitec avalia tecnologias já utilizadas no SUS e, dessa forma, a recomendação pode ser para alterá-la ou retirá-la. Com a recomendação da Conitec em mãos, o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde decide se concorda com a comissão e publica sua decisão no Diário Oficial da União. Caso a decisão seja favorável à incorporação da tecnologia, os órgãos do SUS têm 180 dias para disponibilizá-la a toda a população. Para conhecer melhor a Conitec, acesse. Bem, eu gosto de começar a apresentação com esse vídeo, porque ele se torna muito didático, lúdico às vezes, muitas vezes, para o entendimento do que é a Conitec, o que é que nós fazemos enquanto Conitec, enquanto Comissão de Incorporação de Tecnologias. Então, a Conitec é esse órgão colegiado, de caráter permanente, integrante, faz parte do Ministério da Saúde, que tem o objetivo de subsidiar as decisões de incorporação, alteração, exclusão de tecnologias, bem como a elaboração e as atualizações dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, que eu vou esmiuçar mais na frente. Então, nós fomos criados em 2011, o nosso marco legal é a Lei 12.401 e o Decreto 7646. A 12.401, ela altera a lei do SUS no sentido de assistência terapêutica e de incorporação de tecnologias, e o Decreto 7646 institui todo o funcionamento da Conitec, como que ela vai se dar. Então, nesse marco legal, nós definimos que a incorporação ela é baseada em evidências, através da sua efetividade, através da sua eficácia, através da segurança dessa tecnologia, e estudos de avaliação econômica, custo-efetividade, custo-minimização, o impacto que essa tecnologia vai trazer para os cofres públicos. Passamos por consultas públicas, isso é um marco, inclusive, que vem sendo bem elogiado fora do país. Nós fazemos parte de alguns órgãos internacionais de avaliações de tecnologia e outras agências não têm essa interface da população, da comunidade, de fazer essa participação social no processo decisório. Temos um prazo de 180 dias de avaliação, a partir desde o processo de submissão, do dossiê de submissão, até a decisão final, podendo ser prorrogado por mais 90 dias. Mas hoje nós temos uma média de avaliação em 140 a 150 dias, então não estamos trabalhando com esse tempo adicional.
veda o uso e a avaliação de qualquer tecnologia que ainda não tenha registro na Anvisa, que ainda não seja passível de comercialização e que ainda seja considerado como caráter um procedimento experimental por parte do CFM. Toda incorporação ela leva ou a uma elaboração ou uma alteração do protocolo clínico, que aí entra no processo de monitoramento e de implementação dessas tecnologias, que é uma etapa muito importante, que eu vou passar mais à frente. E hoje qualquer pessoa física ou jurídica pode fazer a submissão, a solicitação de avaliação de uma tecnologia. No decreto 7646 e no nosso site tem todas as informações do que é necessário para que haja essa submissão. A estrutura da plenária hoje, então, estou à frente do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias, que é a Secretaria Executiva da Conitec. Então, o presidente da Conitec hoje é o secretário Marco Firman, que é o secretário da ISCTI, e ali são os outros órgãos que fazem parte. Então, enquanto Secretaria Executiva, nós somos responsáveis por dar todo o subsídio técnico para que as discussões aconteçam e todo o processo de incorporação também. Trouxe aqui para vocês a estrutura da ISCTI, porque hoje é a secretaria dentro do Ministério da Saúde responsável por todo o ciclo de vida dos medicamentos, de todo o ciclo de vida das tecnologias em saúde de uma maneira geral. Então, nós temos o DAF, o Departamento de Assistência Farmacêutica, o DECIT, o Departamento de Ciência e Tecnologia, o DECIS, que é o Departamento de Complexo Industrial e Inovação em Saúde, e o DEGITS, que eu estou à frente, que é o Departamento de Incorporação dessas tecnologias. Trago aqui o que já foi mencionado, o ciclo de vida das tecnologias, então entrando no processo de inovação, onde o DECIT e o DECIS são os grandes atores desse processo. Para a difusão inicial tem todo o processo de registro, que aí a Anvisa é a responsável, nós do DEGITS responsáveis pela incorporação e o DAF por essa utilização em larga escala, que é o responsável por toda essa assistência. Então, realmente, assistência farmacêutica, monitoramento, controle de estoque, tudo isso que vem sendo discutido até aqui. Para medicamento, ali, após o DAF, entraria num platô para muitas tecnologias, ou seja, eu não teria essa queda da obsolescência ou do desinvestimento. É uma tecnologia que tem um ciclo de vida mais longo do que comparado a outras tecnologias. E, durante todo o processo, que também é uma atribuição nossa do DEGITS, nós temos um monitoramento desse horizonte tecnológico. O que é isso? Sou eu, através de estudos, eu identifico tecnologias novas e tecnologias emergentes. Tecnologias novas são aquelas que estão recentemente registradas ou em processo de registro para comercialização, para entrar no mercado. E as tecnologias emergentes são aquelas que ainda estão em fase de desenvolvimento. Para que isso? Para que no processo, quando eu estiver fazendo a decisão, a avaliação, para a tomada de decisão sobre uma tecnologia que me foi demandado, eu saber se o que está por vir, ela não é tão efetiva, tão eficaz ou melhor em termos de custo-efetividade, de benefício para a população. Porque aí eu consigo, talvez, usar dessa informação para não ficar repetindo sempre a mesma atuação. Entra tecnologia, sai tecnologia, entra tecnologia, sai tecnologia. Então, é uma informação que eu consigo do que está por vir para facilitar o meu processo de decisão e ofertar da melhor maneira essas tecnologias para a população. E um outro ponto que vem sendo muito discutido e que nós já estamos trabalhando lá dentro do DEGITS e da Conitec é todo o processo de desinvestimento e obsolescência dessas tecnologias. Porque mais do que olhar para o que está por vir, encaramos que o monitoramento de horizonte tecnológico é aquele braço da avaliação de tecnologia responsável por avaliar qualquer alteração que vai levar a uma mudança de conduta clínica. Então, não só o que está por vir altera a clínica, não só o que está por vir altera o manejo com o paciente, como também o que está por sair. E aí o conceito de avaliação de tecnologia é essa síntese desse conhecimento produzido sobre essas implicações da utilização das tecnologias em saúde, constituindo um subsídio técnico para a tomada de decisão sobre difusão e incorporação dessas tecnologias. E hoje, para a tomada de decisão, esses são os 4 grandes pilares analisados. Então, nós fazemos toda a avaliação clínica, que é a avaliação das evidências de efetividade, eficácia e segurança dessa tecnologia que está sendo avaliada.
A questão econômica, o quanto eu preciso pagar a mais para que eu, dependendo do benefício, do desfecho que a tecnologia está me propondo oferecer. Quais os impactos sociais com relação ali ao paciente que isso vai me trazer, e não esquecendo jamais de como se dará essa implementação. Toda a questão da logística, toda a questão de infraestrutura. Às vezes eu analiso um equipamento para ressonância, por exemplo, com evidências fantásticas, com um custo-efetividade brilhante, ele vai trazer vários benefícios para a população, mas quando eu chego no momento da aquisição, eu me deparo com um local talvez sem estrutura para receber, sem o profissional de saúde capacitado, sem contratos de manutenções previstos. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração no momento da tomada de decisão. E quando eu falo em evidência científica, o que é isso? Nós temos essa que é chamada pirâmide de evidências. Então, dentro das evidências, nós temos opiniões de expert, estudos in vitro, estudos com os animais, os relatos de caso ou séries de caso, estudos de caso e controle, estudos de coorte, estudos clínicos randomizados e revisões sistemáticas e meta-análise. Aqui, trazendo para vocês, quanto mais no come eu tiver, mais forte é essa minha evidência e menor risco essa informação me traz para que eu possa tomar uma decisão. E quanto mais essa evidência estiver na base da pirâmide, é uma evidência mais fraca e com um maior risco de que eu esteja errando ou no processo decisório. Uma revisão sistemática, uma meta-análise, ela reúne informações de vários trabalhos, desde que eles tenham uma heterogeneidade aceitável, quase nula, onde eu consigo pegar vários trabalhos que foram feitos e reunir em um único trabalho. Eu consigo sintetizar essa evidência para que, como se eu tivesse feito um único ensaio clínico randomizado. Com isso, eu aumento o meu N amostral, eu aumento a segurança daquele resultado que eu obtive e fica melhor para me dá mais confiança, me gera confiança para que eu faça a avaliação baseado nesse trabalho. E a meta-análise seria a análise estatística dessa revisão sistemática. Então, hoje, um dos desafios da ATS é responder esse acrônimo que a gente chama academicamente de PICO, onde eu vejo qual a minha população-alvo para aquela tecnologia que está sendo utilizada, a intervenção é qual a tecnologia inovadora que está sendo avaliada, o comparador é qual a tecnologia disponível hoje no Sistema Único de Saúde, tida como padrão ouro, que vai ser comparado com essa que está entrando, analisando os desfechos. Então, eu chego a essa pergunta que eu chamo de pico. O quanto que essa tecnologia inovadora ela é custo-efetiva comparada à tecnologia que nós temos hoje em relação ao desfecho que eles estão propondo para os pacientes específicos. Então, é como se eu pegasse o medicamento X, que eu estou analisando como tecnologia inovadora, comparado ao Y, para um tratamento de pacientes diabéticos para prevenir riscos cardiovasculares. Então, o quanto que essa tecnologia ela vai me trazer benefícios de redução de riscos cardiovasculares em uma população diabética. E aí a gente faz esse estudo. Todo o relatório, toda a análise é baseado nessa submissão. E aí o nosso grande desafio é essa balança dos prós e dos contras. O quanto de benefício eu estou tendo, o quanto de custo eu vou ter e o quanto de risco eu corro incorporando essa tecnologia para a população. Então, é essa relação ali do custo-benefício. E aqui um resumo do fluxo que foi passado lá no vídeo. Então, nós, enquanto Secretaria Executiva da Conitec, nós somos demandados, nós não temos ainda essa proatividade de fomentar a análise de tecnologias, e recebemos essa demanda, analisamos toda a parte técnica dela. Se for necessário, nós entramos em contato com o demandante para subsidiar mais estudos, para complementar o dossiê, para algumas informações que podem ter passado batido. Após tudo isso, nós levamos para a plenária faz a primeira discussão, faz a recomendação preliminar e encaminhamos para a consulta pública. Consulta pública de 20 dias, podendo ser de 10, dependendo do caso e da urgência da avaliação e do resultado final dessa avaliação.
volta-se para a plenária com todas as contribuições de consulta pública e chega-se a uma decisão. A plenária decidiu por incorporar ou por não incorporar aquela tecnologia. E o secretário da SCTI toma a decisão se acata ou não. Se houver necessidade, ele pode solicitar uma audiência pública. Então, a gente faz o debate público para que tenha essa decisão final e essa publicação no Diário Oficial da decisão com relação à avaliação daquela tecnologia. E aí o resumo de tudo isso é essa linha do tempo. Então, nós temos a solicitação de incorporação, até a portaria de publicação, 180 dias, todo esse processo de avaliação e discussão na plenária, podendo ser prorrogado por mais 90. E 180 dias o SUS tem para disponibilizar. Mas como disponibilizar essa nova tecnologia? Como usar? E aí entram a elaboração dos protocolos clínicos e das diretrizes terapêuticas, que aí tem um outro videozinho para fazer a explicação. PCDTs são documentos que reúnem orientações e recomendações para profissionais de saúde, gestores e pacientes sobre o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento de diversas doenças ou situações de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Os PCDTs norteiam o acesso às práticas e tratamentos recomendados no SUS e são uma importante ferramenta para a gestão e regulação da utilização de medicamentos, produtos e procedimentos. A elaboração desses documentos segue as diretrizes metodológicas do Ministério da Saúde e envolve diversos especialistas, instituições de saúde e universidades, capazes de avaliar criticamente a qualidade e os resultados dos estudos científicos disponíveis sobre cada tema. O processo de elaboração dos protocolos clínicos é coordenado pela Subcomissão de PCDT da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, CONITEC, que submete a proposta inicial de cada PCDT para avaliação do plenário da CONITEC. Após avaliar o documento, a CONITEC o disponibiliza em consulta pública no seu portal eletrônico, para que a população participe do processo. O plenário da CONITEC analisa todas as contribuições recebidas na consulta pública e aprova a versão final do PCDT, que posteriormente é publicada no Diário Oficial da União. Os PCDTs são atualizados a cada 2 anos, ou sempre que houver inclusão, alteração ou exclusão de uma tecnologia que gere a necessidade de rever as orientações no cuidado em saúde. Após a publicação de um PCDT, todos os serviços do SUS devem seguir as recomendações e implantar as condições para disponibilizar a linha de cuidado e as tecnologias recomendadas para a situação de saúde em questão. Acesse a página da CONITEC e conheça todos os PCDTs publicados pelo Ministério da Saúde, ou tenha-os sempre à mão no aplicativo para smartphones da CONITEC. Bem, então, esses PCDTs, protocolos clínicos ou guidelines, diretrizes clínicas, são esses documentos responsáveis por essas recomendações clínicas assistenciais. Então, em se tratando de medicamento, de serviços, de insumo, como que eu vou fazer uso dessa tecnologia para atender a minha população. Então, é um trabalho de grande responsabilidade, porque nós temos o objetivo de fazer a melhor recomendação possível, que atenda tanto o município, como o Estado, como a União. Então, reunir em um único documento, lembrando de todas as diversidades, devido às dimensões continentais do nosso país, à heterogeneidade da nossa população. Então, tudo isso é um grande desafio para quando a gente vai elaborar um PCDT. E aí nós construímos essas recomendações através da análise dos níveis de evidência e das forças de recomendação. Então, o quanto que é certo, o quanto se está certo sobre os benefícios e os riscos dessa tecnologia, baseado na análise das evidências que eu expus daquela pirâmide de evidências, e a força de recomendação, com que ênfase indica-se ou não essa conduta. E para análise de evidência, nós temos
várias metodologias, mas hoje a mundialmente utilizada e que nós utilizamos no Ministério da Saúde é a metodologia GRADE, que é um sistema abrangente para avaliação dessas evidências e o desenvolvimento dessas recomendações, tanto a nível de avaliação individual de tecnologia, como a nível de constituição, de elaboração de protocolo clínico. E todos esses órgãos, eu trouxe alguns exemplos de órgãos, a Organização Mundial de Saúde, o CDC, a Cochrane, o Clinical Evidence, que fazem uso dessa tecnologia, dessa fonte de avaliação, dessa metodologia de avaliação. Então, ela me diz se o nível de evidência é alto, moderado, baixo ou muito baixo, e, através disso, se eu vou fazer uma recomendação forte ou fraca acerca da utilização ou não daquela recomendação. E o processo de desenvolvimento, então, ele é bem robusto. Nós temos uma definição do tópico ao que vai ser feito, a formação de um grupo de trabalho formado por profissionais de saúde da assistência, profissionais metodologistas, por universidades, por sociedades médicas. Então, a gente busca todos os olhares para essa evidência, para a constituição desse protocolo. Define-se um escopo, faz uma primeira reunião para definir quais os pontos que não podem faltar, de hipótese alguma, nesse protocolo. Desde o acolhimento do paciente até o monitoramento e a cura ou o controle, dependendo da doença que estivermos analisando. Faz-se uma busca de evidências baseado nessa reunião de escopo e depois reúne-se esse grupo novamente para fazer todos os julgamentos acerca do que foi encontrado. Elabora-se o texto, passa por todo o processo da Conitec com uma avaliação de tecnologia, que eu expus anteriormente, até chegar à publicação da versão final, que é atualizada em lei a cada 2 anos. Porém, se eu tive, ao longo desses anos, uma alteração de alguma tecnologia daquele protocolo que necessite de atualização, ele é atualizado antes disso. E aqui, só para finalizar, uma evolução do todo o processo de transparência e de comunicação que nós vemos trabalhando intensamente lá na Conitec, no DGITS. Então, nós temos enquetes antes da elaboração dos protocolos para trazer o que de mais tem de necessidade por parte da sociedade civil, da sociedade médica. Temos relatórios para a sociedade, que é onde eu traduzo o relatório de recomendação, que é bem técnico, para uma linguagem onde a população possa entender o que está sendo feito e como eu posso contribuir. Temos nosso Twitter, temos o aplicativo, que todos vocês podem baixar. O aplicativo ele é muito interessante, porque a cada atualização no site, ele já dispara um alerta como uma mensagem no seu celular. Então, você está sempre antenado com o que está acontecendo. A cada 15 dias, às segundas-feiras, nós temos o Conitec em Evidência. Então, é um momento de estar multiplicando o conhecimento. Então, cada dia nós temos um tema a ser debatido, um tema técnico, um tema científico, um tema de cunho social, no intuito de entender todo esse funcionamento da Conitec. Temos uma equipe altamente qualificada, temos alguns livros publicados, participações em organismos internacionais, agências internacionais de avaliação de tecnologia, e tudo isso tem contribuído para o sucesso e a excelência do trabalho que vem sendo desempenhado até aqui. Então, esse é o nosso site, fiquem à vontade para entrar, todas as informações estão ali, e agradeço a atenção. Passei um pouquinho do tempo, mas obrigado.